Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no YouTube. E vamos lá, ó, faz tempo que você não me vê, né? Mas voltamos agora e você vai me ver bastante, tudo bem? Então vamos lá. Nesse tutorial agora, a gente vai fazer um menu hambúrguer. E o que é o menu hambúrguer, né? Vamos explicar primeiro o que é um menu hambúrguer. Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar minha tela aqui para a gente entender bonitinho o que é, tá? Então vou vir para cá. E o projeto que a gente vai fazer nessa aula, basicamente é esse aqui, ó. Eu tenho um site normal e eu tenho esse menuzinho aqui, tá vendo? Por que o nome é menu hambúrguer? Porque ele se parece com hambúrguer. Tipo assim, tá um pão aqui em cima, um pão embaixo e a carne aqui no meio, né? Ou o hambúrguer, no caso, aí no meio. Enfim, eu acho que quem deu o nome pra esse bagulho aí tava com fome, né, na hora. Então, tava vendo comida, tava alucinando e aí chamou isso aqui de menu hambúrguer. Tudo bem. Vamos lá, ó. Menu hambúrguer funciona basicamente assim. Ele tem o hambúrguer, né? Quando você clica nele, ó, ele abre o menu. E é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Como assim? E a gente vai fazer só com o CSS, tá? Inclusive o efeito de clicar e ele abrir e depois fechar, tudo isso vai ser feito com CSS apenas, HTML e CSS, tudo bem? Então, ó, olha só. Quando eu clico, perceba, no efeitozinho, não é nem um efeito de o menu aparecer, eu falo no próprio hambúrguerzinho, tá? Ó, quando eu clico, ele se transforma em um X, tá vendo? Então, são 3 linhas, obviamente, para fazer um X só preciso de 2, então uma tem que sumir, né? E as outras duas, elas se moldam para formar um X, tá vendo? Então a gente vai fazer esse processo aqui também com o CSS. Eu vou te explicar cada detalhezinho para fazer esse cara funcionar. E também, claro, né, o próprio menu abre e aí tá aqui, enfim, alguns menuzinhos, algumas coisas que você pode brincar aqui, tá bom? Isso aqui também é 100% responsivo, então em um celular, por exemplo, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, ó, se a gente vir aqui em inspecionar, jogar esse cara para cá e simular um celular, tá aqui, simulando um celular. Quando eu clico, ó, ele abre normalzinho. No celular vai abrir, então, perfeito também do mesmo jeito. Tudo bem? Beleza. Então, geralmente até se usa, né, esse tipo de efeito em celulares, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Esse projeto, vamos fazer como? Do zero. Então, eu tenho aqui, ó, meu editor de código sem nem pasta tá aberta aqui ainda. Então, eu tenho uma pastinha que eu criei aqui para esse projeto em branco. Vamos arrastar ela para cá. Então, arrastei ela para cá, ó, não tem nenhum arquivo criado ainda. Então, pastinha, ó, aqui, essa pastinha aqui, não tem nada nela, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui um arquivo index.html, vamos criar um arquivo styles.css para estilização, certo? E vamos vir para cá e vamos colocar o HTML básico, né? Então, existe um emmet dentro do VS Code, né? Você digita HTML, tem essa segunda opçãozinha aqui, você clica, ele é coisa de preguiçoso, né? Ele simplesmente preenche para você o HTML, tá? Então, vamos só trocar aqui para PTBR, remover alguns códigozinhos que não vamos precisar, e no título aqui vamos colocar meu site, por exemplo, tá? Então, o que a gente vai fazer mais? Ó, deixa eu pegar a pastinha aqui, tá aqui os dois arquivos que eu acabei de criar. Vamos pegar o HTML e vamos jogar no navegador. Então, vou soltar ele aqui. Você ficou cego agora, porque ficou tudo branco, né? Eu também fiquei cego agora. Então, tá branquinho aqui sem absolutamente nada, tá? Se você, inclusive, já me segue, você deve estar achando estranho estar sem óculos, né? Na verdade, eu não preciso de óculos. Eu uso óculos porque eu fico em tela, né? Muito tempo, então o óculos ele tem um negocinho na lente lá que ajuda, né, nessa questão de luz, enfim. Então, eu uso só por isso, por causa do computador. Mas eu não preciso de óculos, não. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, tirar esse brancão, para a gente não ficar cego e eu não ficar mudando, tipo, tá escuro aqui, claro. Escuro, claro. Então, isso aqui é chato, né? Então, vamos vir para aqui, no meu CSS, e vamos colocar uma estilizaçãozinha básica. Então, antes disso, vamos pegar aqui e aplicar um efeito em todos os elementos da nossa página, tirando a margin e o padding. E vamos botar aqui um list style none também. Então, todos os elementos vão ficar sem margem, sem padding, tudo zerado bonitinho para a gente começar. Depois, o meu body. Font family, vamos botar um Arialzão boladão aqui. Background color, tem um que é quase preto, 23, 23, 23. E um color
para o texto, né? Pode ser meio branco, né? Tem um CD, 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 é um cinza quase branco, né? Então, vai ajudar a gente nesse processo, tá? Eu digitei o código básico do CSS aqui, só que ele não está linkado no meu HTML. Então, eu preciso que quando eu carregue o meu HTML, ele puxe o CSS lá. Então, ó, vamos vir aqui no head, link real, style sheet, href, ponto barra, para eu especificar onde é que está o meu CSS. Está na mesma pasta, né? Então, tudo certo. Pronto. Agora, quando eu vim para cá e atualizar minha tela, agora sim, show de bola. Agora está mais escuro, né? Então, o que a gente vai fazer? Já começamos aqui a criar o nosso site, né? Eu vou colocar apenas, antes da gente começar a fazer o menu de fato, né? Eu vou colocar aqui só um conteúdo no meio da tela. Só para a gente começar com alguma coisa no meio da tela e criar não só o menu e pronto, né? Deixar o site brancão sem nada. Então, vamos colocar aqui no meu body uma tag main. Dentro dessa tag main, vamos colocar um H1 com um título, né? Vamos botar meu site. E um H5 com uma descrição um pouquinho menor, né? Então, descrição do site. Ou então, descrição do meu site. Tá bom? Então, ó, tá aqui, bonitinho. Vamos só colocar ele no meio da tela. Então, vamos fazer com que esse main, ele pegue o espaço de toda a tela, né? Vamos até botar um positionzinho nele para brincar um pouquinho. Então, o espaço da tela inteira e ele vai ficar centralizado, tá? Então, vamos vir para cá. Main position absolute, left 0, top 0. Ele vai ficar colado na parte de cima, colado na esquerda. E aí o tamanho dele vai ser 100% e a altura dele vai ser 100 VH, que ela corresponde, né, ao espaço disponível em altura, no caso aqui em altura, né, o espaço disponível na vertical. Então, peguei esse cara aqui e se eu atualizar, não vai mudar absolutamente nada, né? E eu botei um ponto main, mas era tag main. Então, assim. Ó, também não vai mudar absolutamente nada. Não fiz posicionamento. Apenas demarquei, né, onde está o espaço do meu main todo, né? E no caso agora ele está pegando toda a minha tela. Agora vamos deixar esse cara só no meio. Então, botar aqui um display flex com flex direction column, para ele continuar um abaixo do outro. E um justify center e um align items center. Aí ele vai centralizar na horizontal e na vertical. Então o conteúdo fica no meio da tela. Perfeito? Beleza. Então colocamos o conteúdo no meio da tela. Agora sim vamos focar no nosso menu de fato, né? Então vamos botar ele aqui em cima. Como ele é o primeiro, né? Tá lá, logo lá em cima, enfim. Então vamos botar aqui a tag nav. E dentro dessa tag nav é onde a gente vai criar todo o nosso processo, todo o nosso menu. Isso inclui o hambúrguer e isso também inclui o próprio menu mesmo, a parte branquinha que eu mostrei para você no começo do vídeo, tá? Então, a gente vai colocar os dois aqui dentro desse nav. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Que é o meu hambúrguer. Div class menu lines, por exemplo. Esse nav aqui, vamos até botar uma class nele. Menu. Vai que a gente tem outros menus de navegação, né? Nesse mesma página, então é bom dar uma classinha para menus de navegação, porque pode ter mais de um. Então, menu lines. Aqui vão ficar as linhas, então eu vou botar 3 spam. Então, spam, 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 que vão ser as 3, né? As 3 linhas que a gente vai criar. Além do nosso hambúrguer, eu vou ter um UL, que vai ser o próprio menu, ou seja, aquela parte branca mesmo, né? Do menu. Então, botar um li com um linkzinho aqui, dando para lugar nenhum. Home. Colocar aqui uns 4 menus, né? Sobre configurações e, sei lá, menu sair, por exemplo. Tá? Então, basicamente aqui o que a gente fez? Eu tenho uma tag de navegação, eu tenho aqui o meu hambúrguer e eu tenho o próprio menu, tá? Se eu vim para cá e atualizar, ó, tá feioso aqui, tá? E, inclusive, como meu main tá com position absolute, eu não consigo nem clicar, tá vendo? Que ele não aparece nem o ícone, o menuzinho indicando que eu posso clicar nesse cara. Então, vamos vir aqui para o próprio menu, né? No meu menu de navegação aqui.
e vamos brincar, começar, né, melhor dizendo, a brincar um pouquinho com esse cara, tá? Então a gente vai precisar pegar ele e colocar Na verdade, não é nem ele que a gente vai colocar no position, é o próprio UL, né? Mas a gente não vai fazer isso agora não. Não vamos mexer no menu mesmo, estilizar o menu mesmo agora. Vamos focar primeiro no sanduíche, em fazer o sanduíche funcionar, que são os três tracinhos, tá? Então, vamos primeiro estilizar esse cara, fazer ele aparecer, porque hoje só tem 3 spam vazio, né? Não tem nada aqui. Vamos fazer ele aparecer, depois a gente faz ele funcionar e a gente vai aumentando o processo aqui, tá? Então, vamos vir para cá. Aqui abaixo do main, dá um espacinho para ficar fácil a gente visualizar, tá? E eu tenho que sempre prestar atenção porque eu estou com minha webcam na parte de baixo, então, como está pequenininha, tudo bem. Mas, às vezes, ela fica em cima de código, é chato, né, de visualizar. Então, vou sempre estar prestando atenção nisso aqui, certo? Então, vamos lá. Menu Lines, que é o nosso, onde está o nosso hambúrguer de fato, né? E vamos criar esse hambúrguer. Então, ele vai ter um position absolute, z-index 999. Ele tem que ficar em cima, né, óbvio, do próprio main lá, que tem um conteúdo que eu botei position absolute nele. Então, vamos colocar aqui. E ele vai ter um tamanho de 35 por 35. Ah, por que 35? De onde veio esse número 35? Vamos abrir a calculadora aqui. Ó, eu tenho 3 linhas. Eu quero que cada linha tenha 5 pixels de altura, por exemplo. Então, eu já tenho 15, né? Como eu tenho 3 e eu tenho que ter um espaço entre uma e outra, são 3, então são 2 espaços, né? Entre uma e outra, né? Então, eu tenho aqui um espaço e um. Então, 2 espaços entre uma e outra. Cada espaço desse vai ter 10, por exemplo, né? Eu estou pegando números aqui fechados, tá? Então, 10 com 2 espaços dá 20. E os 5, né, como são 3, dá 15. Então, 20 mais 15, 35. Basicamente por isso, tá? Então, e para ficar quadradinho, eu coloco o mesmo tamanho de largura. Então, fica quadradinho, fica bonitinho, tá? Agora, vamos para cada uma das linhas. Então, menu lines, span. Então, aqui é onde, de fato, a gente põe a nossa linha. Então, display block, como é um span, né, ele tem display inline por padrão. Então, largura 35, altura 5, né? E margin bottom 10, para ele empurrar. Ah, a última também vai empurrar, mas não tem nada para ele empurrar. Então, tá tranquilo, beleza? Agora, background color. Vamos botar aqui um CD, a mesma cor da fonte, né, que eu coloquei, que é um cinza, assim, quase branco, né, para a gente visualizar. E um border radius de 3 pixels para ficar com a borda levemente arredondada. Então, ó, já aparece aqui, ó, tá vendo? O meu menu hambúrguer começa a aparecer. Então, tá aqui as 3 linhas, cada uma tem 5, um espacinho de 10 entre cada uma delas, dá 35, então tudo certo. Beleza? Agora que vem o negócio massa, que é o seguinte, ó. Como é que eu vou fazer, com o CSS só, como é que eu vou fazer para que quando eu clique nesse cara, alguma coisa aconteça? Porque no CSS a gente não tem evento, né? Então eu não posso dizer, ó, quando clicar em tal canto, faça tal coisa. Eu não tenho como fazer isso. Mas tem uma técnica esquisita, mas funcional, né? Que a gente pode usar. Que é o seguinte, ó. Olha só, preste atenção nisso, tá? Vamos colocar aqui um input. Mais especificamente um input checkbox. Vamos colocar uma class nele para eu poder brincar com ele. Então vamos colocar aqui menu fake trigger. Você vai entender o porquê desse nome já já, tá? Então, ó, menu fake trigger. Vamos colocar aqui. Deixa eu estilizar esse cara. Vamos estilizar ele aqui em cima. Ele aqui no meio. E eu vou aumentar o tamanho dele, tá? Então, vamos botar aqui um position absolute também nele. Ele tem que ficar flutuando, né? Vamos colocar um z-index acima das linhazinhas, né? Então, as linhas estão com z-index 999. Vamos colocar 1000 para ele ficar acima. Já vou explicar a você por que ele tem que ficar acima. E o tamanho, vamos colocar o mesmo tamanho do meu hambúrguer. Certo? Então, olha lá. Ele basicamente ficou em cima aqui, né? Então, ó, eu consigo marcar e desmarcar ele. Aqui que vem
o segredo? No CSS, eu tenho como aplicar um efeito quando um checkbox ele está marcado ou desmarcado, tudo bem? Como assim? Ó, eu posso, por exemplo, ter aqui o meu fake trigger. Vamos colocar um ponto menu aqui só para ficar padronizado, né? Se eu coloco um ponto menu fake trigger checked, eu consigo botar um efeito para quando ele estiver marcado, certo? Ok, até aí tudo bem. Mas como é que eu faço para aplicar um efeito em outro elemento quando esse cara estiver marcado? Aqui que vem o pulo do gato, né? Seguinte, ó. Quando a gente vem aqui depois desse cara, eu posso colocar esse símbolozinho aqui. Depois desse símbolo, eu posso colocar eu posso identificar um elemento que está perto desse, no mesmo nível, né? Desse checkbox aqui. Como assim? Ó, o checkbox está aqui, o meu input está aqui. Quem é que está no mesmo nível dele? Esse cara e esse cara. Então, essa div aqui e esse UL estão no mesmo nível, né, do meu input. Então, por exemplo, esse main está no mesmo nível? Não, ele está em outro local aqui no HTML, né? Esse span está no mesmo nível? Também não. Ele está dentro dessa div aqui. Então, esse span não está no mesmo nível do input. Por quê? Só essa div e esse UL que estão no mesmo nível, certo? Então, eu posso, com esse símbolozinho aqui, acessar itens que estão no mesmo nível, certo? E aí eu junto as duas técnicas, a de acessar o item do mesmo nível e a de checked. E aí o que é que eu faço? Por exemplo, vamos usar o UL de exemplo aqui. Vamos botar um background color vermelho, certo? O que é que vai acontecer? Quando o meu menu fake trigger, ou seja, o checkbox, né, tiver checked, ele vai acessar o UL e vai colocar esse cara aqui, certo? Então isso significa o que, basicamente? Que eu acabei de criar um menu, um evento de clique falso. Então, ó, quando eu marco o checkbox, fica vermelho o meu UL. Quando eu desmarco, obviamente, né, ele não vai aplicar aquele efeito, então não fica vermelho. Então, ó, marquei, ele ficou. Desmarquei, ele saiu. Perfeito? Então, basicamente, eu acabei de criar agora um evento de clique só com CSS, tá? Aí que você me pergunta, tá, beleza, entendi. Mas aí vai ficar esse checkbox aqui, feioso aqui, como é que eu faço para tirar esse cara daqui? Olha só, eu posso vir aqui no meu fake trigger, colocar uma opacidade de 0. Lembrando, não é um display hide, não é um display none, é uma opacidade 0. Isso significa o quê? Que o elemento ele está na tela, mas ele não está visível. Quando eu ponho um display none, por exemplo, eu estou dizendo basicamente não exiba. Então, não é que ele está na tela, mas está em algum lugar sem estar visível. Não. Ele simplesmente não está na tela. Display none, ou seja, mostrar não. Então, basicamente, ele tira da tela, né? Aqui não. Quando eu ponho uma opacidade 0, ele está na tela, mas ele está 100% transparente. Então, ele ainda está na tela. Então, os efeitos dele ainda existem. O espaço, por exemplo, que ele ocupa na tela também existe, normal. Você só não consegue ver. Então, ó, atualizei, ele subiu. E, engraçado, né? Quem é que está no lugar dele? Quem estava abaixo dele. Abaixo não, né? Quem estava atrás dele. Quem é que estava atrás dele? O meu hambúrguer. Então, ó, quando eu venho aqui e clico, olha, ficou vermelho. Na verdade, o que aconteceu? Eu marquei o checkbox. Só que eu não estou vendo o checkbox. Eu estou marcando e desmarcando ele. Coincidentemente, ele está na mesma posição do meu hambúrguer. E aí, quando eu clico, é como se eu clicasse no hambúrguer, né? Dá a entender que eu estou clicando no hambúrguer, mas não, eu estou clicando no checkbox. Se eu botar aqui, por exemplo, ó, 0.5, então ele vai estar com 50%, né, de opacidade aí. Aí eu já consigo ver um pouquinho mais ele. Quando eu aperto, ele marca, tá vendo? Então eu estou vendo que eu estou marcando e desmarcando ele. A diferença é que aqui eu estou deixando ele totalmente transparente, dá a entender que eu estou clicando no hambúrguer, que é o que está por trás dele. Legal? Eu posso, inclusive, colocar um cursor pointer, que aí eu vou ficar até com a mãozinha. Ó. Quando eu me aproximo aqui, ele fica até com a mãozinha. Então, cliquei, ó, ele aplicou o efeito. Tudo bem? Beleza.
entender, mostrei a mágica, né? Vamos agora fazer o bagulho funcionar de forma massa. Então, tirar esse efeitozinho aqui, beleza. Então, já tem o meu hambúrguer criado, já tenho o checkbox no lugar dele, na posição dele também, né? Então, o meu checkbox já está lá bonitinho, eu já consigo fazer algumas brincadeiras. Então, vamos aqui para baixo, começar essas brincadeiras, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer agora com que quando eu clique no checkbox, né, quando eu marque, né, basicamente, eu quero brincar com as linhas do meu hambúrguer. Então, eu vou fazer agora, a primeira coisa, com que o meu hambúrguer, o meu menu hambúrguer, né, as linhas, vou brincar com as linhas deles para fazer com que são 3 linhas, eu só preciso de 2. Então, uma delas tem que vazar, tem que desaparecer, né? E as outras 2 eu vou rotacionar elas em posições diferentes. Elas estão assim, né? Eu vou fazer uma rotação nelas, de forma que elas estão tipo assim, né? Uma vai rodar para cá e uma para cima, ou assim. Aí ele vai fazer um X, né? Não deu para ver muito bem com a mão, mas vamos fazer aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos manipular cada um das linhas individualmente. Como é que eu faço isso com o CSS? Tem como fazer, vou mostrar para você. Então, ó, menu fake trigger checked. Então, vou botar aqui o símbolozinho. E aí, ó, menu lines span. Aqui eu vou aplicar, né, um efeito em todos os spans. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um background color 23, 23, 23. Isso significa que ele vai ficar escuro. Por que ele vai ficar escuro? Porque por baixo eu não vou colocar um background branco, né? O menu não é branco, então por baixo ele vai ficar um background branco, então ele precisa escurecer. Assim, a gente não vai ver muito bem, ó. Ele vai ficar aqui, ele vai só atrapalhar, a gente não vai conseguir visualizar muito bem. Mas quando a gente colocar o menu, aí ele fica escuro e fica tudo certo. Tudo bem? Por enquanto, vamos deixar esse cara aqui, vamos comentar esse cara aqui, esse código, e já a gente descomenta ele, tá? Para a gente conseguir fazer ele, enfim, as linhas virarem, né? Então, ó, menu, fake trigger checked, menu, lines, span, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui nth child 1, e aí vamos fazer com os 3, né? Então, o 2 e o 3. Ó, 2 e o 3. Então, aqui é cada um dos spans. Então, eu peguei o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Então, peguei o span 1, o 2 e o 3. Tá bom? Então, para eu fazer aquele efeito dele se transformar num X, né? O que eu tenho que fazer? O do meio, ele tem que desaparecer. Então, o do meio é o 2, né? Então, opacity 0 no do meio, tá? Então, ó, apertei, o do meio some. Perfeito. Ó, apertei, o do meio some. Basicamente é assim que a gente vai fazer. Agora, o que a gente vai fazer? O de cima, eu tenho que virar ele para baixo, certo? A ponta da esquerda, né? No caso aqui você está vendo assim, né? A ponta da esquerda tem que ficar fixa e a da direita, ela tem que descer, né? Então, a barrinha de cima, ela vai fazer assim, para descer, tá bom? Como é que a gente vai fazer esse efeito? Transforme origem para a gente estabelecer aonde é que vai ficar, qual é o pontinho de rotação, né, desse cara. Então, 0%, 100%. Isso significa basicamente que do lado esquerdo é o 0%, do lado direito é o 100%. Então, o pontinho de rotação vai ser lá no fim. Agora, transforme rotate menos 45 graus. Salvei, atualizei, apertei, menos 45 graus. Na verdade é 45, né? Fiz errado. Ó, pronto. Agora sim. O do meio some e o outro 45 graus. Legal? Agora vamos fazer a mesma coisa com o terceiro aqui. Ele vai ser basicamente o inverso disso, né? Então, vou vir para cá. Ele vai ser 0,100 também, né? Na verdade, esse aqui vai ser 0,0. Porque ele é na esquerda que vai ser o ponto dele. Esse aqui é na direita.
Então, e esse aqui vai ser negativo. Pronto. Um é positivo e o outro é negativo. Porque um é para baixo e o outro é para cima. Ó. Pronto. Agora sim. Mas não ficou um X bonito, né? Por quê? Ele tem um tamanho, quando eu viro, ele não fica com esse mesmo tamanho. Ele precisa alargar um pouquinho mais, né? Isso é, enfim, geometria, né? Então a gente vai fazer um scale nesse cara também, nos dois. Então, além do rotate, vamos fazer um scale X 1.25 é o suficiente. Eu fiz a conta antes, tá? Para saber. Então, scale X 1.25, ele vai aumentar basicamente 25%, né? Então, o tamanho dele vai ser 125%. Então, ele vai aumentar 25%, basicamente. Então, ó, aí ele vira o X. Perfeito? Então, ó, tá aqui, cliquei, ele vira o X. Então, o do meio some e os outros dois, um vai para um lado e um vai para o outro e faz o X, tá? Agora que vem o tchan. Como é que eu faço para que esses caras, eles funcionem de forma tranquilinha, né? Então, em vez de eles simplesmente, pá, virar um X, eu quero que eles vão tranquilamente. Então, para isso, eu posso vir no próprio span, colocar um transition all para todos os efeitos, easy, 0.2 segundos, por exemplo. Então, 200 milissegundos, né? Então, ó, quando eu clicar, ó lá, agora ele faz o efeito um pouquinho mais lento, né? E aí, ó, dá essa sensação bem legal que ele está montando. Fica até meio que como se fosse mole, né? Então, o do meio some e os outros dois, eles fazem o transforme. E aí, ó, fica esse efeito bem legal. Tudo bem? Perfeito. Então, aplicamos o efeito 1, que é fazer com que ele faça o xizinho, né? Fazer o xizinho bonitinho. Agora, a gente vem para outra parte, que é a do menu. O menu precisa abrir, né? Então, antes dele abrir, vamos criar ele, vamos posicionar ele aqui. Então, menu UL e vamos aplicar os efeitos aqui nele. Então, position absolute também. Eu vou precisar botar um z-index. E aí, olha só. Eu tenho aqui o hambúrguer com 99. Eu tenho o trigger com 1000, então tá logo acima, né, dele. E eu tenho que ter o menu lá abaixo do hambúrguer, né, para eu conseguir ver o xizinho que vai se transformar. Então, vamos colocar 998. Que aí fica 998, fica logo atrás, bonitinho lá, tá? Então, left 0 para encostar na esquerda, encosta em cima também. A largura, vamos colocar 300 pixels. Você pode colocar a largura dinâmica. Tem gente que gosta de fazer menu hambúrguer que pega a tela toda, né? Então, você pode fazer também se você quiser para pegar a tela toda. Vamos fazer um de 300 aqui bonitinho, tá? Vamos fazer um background color. Tem um ED, uma corzinha, quase um branco, né? Você pode botar branco também, sem problema nenhum. Então, atualizei, olha lá, já fica aqui o nosso menu. Vamos colocar ele agora, o tamanho inteiro, né, da tela. Então, a altura dele, vamos colocar perto daqui da largura, a altura dele vai ser 100 VH também, certo? Agora, vamos botar um padding para que ele não fique o meu menu, né? Não fique aqui dentro, né, do meu hambúrguer, né? Então, vamos precisar fazer duas coisas, na verdade. Se eu colocar um padding top de 100 pixels aqui, aí ele vai empurrar, vai gerar barra de rolagem. Não quero isso. Então, eu empurrei, tudo bem, sem problema nenhum. E agora eu vou vir para aqui e vou fazer um calc, que vai ser os 100 VH menos 100 pixels do padding que eu coloquei. Então, pronto. Aí ele tira a barra de rolagem, basicamente. E eu fico com o meu espaço aqui do meu menu, tá bom? Vamos agora só fazer o seguinte, ó. Vamos fazer agora com que ele comece, né? Sem fora da tela. E quando eu aperte, aí ele entre na tela. Tudo bem? Como é que eu tiro esse cara da tela? Eu posso, uma das opções, né? Eu colocar um margin left menos, como ele tem 300 de largura, se eu colocar menos 300, ele vai lá para a esquerda. E aí ele não aparece. Basicamente isso. E aí o que eu tenho que fazer para ele aparecer? Eu uso o meu truquezinho que eu fiz aqui agora, né? Então, ó. Botar o truquezinho aqui. No UL, ele vai e faz o efeito. Então, quando tiver com o menu, o fake trigger checked, ele pega o UL, que está no mesmo nível, né? E ele bota um margin left 0.
Então, ó, pronto, ele aparece automaticamente. Ah, mas não apareceu bonitinho, ele simplesmente deu na tela, né? Tá, tudo bem. Vamos vir para cá. Transition ao easy. 0,2 segundos também no meu UL. Então, ó, ele abre agora dando o tchanzinho. E aí, como ele tá lá na esquerda, ele abre da esquerda para a direita. Então, fica um efeito, né? Ó, fica um efeitozinho bem bacana. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer mais aqui? Ó, agora a gente pode liberar, como eu tenho agora o background branco, né? Eu posso liberar a corzinha do meu hambúrguer. Então, ó, ele fica meio branco. Quando eu clico, ele fica mais escuro. Olha lá. Legal? Então, ficou mais escuro. Vamos agora só dar um espaçamento mínimo, né, para esse cara aqui, tanto para o menu como para o próprio X, que ele está encostado aqui na tela, né? O que a gente vai fazer? Vamos ajeitar logo esse menuzinho aqui, já que a gente já está mexendo aqui no menu, né? Então, menu UL Li, dá um padding de 10 pixels aqui entre um menuzinho e outro, e na lateral de 30, certo? No meu menu Li A, ou seja, no link mesmo, né? Text Decoration None, Color, colocar um preto mesmo, né? Vamos botar um Font Size 22 para ficar com o menu grandão, né? E a gente pode botar até um efeitozinho aqui também. Por exemplo, menu UL A Hover, quando eu passar o mouse, ele vai ficar com a cor 99, que é um cinza, é um cinzinha, mas ele é um cinza um pouquinho escuro, né? Então, atualizei. Ó, tá aqui o menu. Ó, quando eu passo o mouse, ele tem o cinzazinho, só que ele tá bem pá, né? Na hora que eu passo o mouse. Eu posso botar aqui um Transition All Easy 0,3 no caso aqui. Aqui, ó. Ele dá um efeitozinho só, muda de cor um pouquinho mais lento, né? Ele demora 300 milissegundos, na verdade, para mudar a cor, tá? Então fica um efeitozinho um pouquinho mais interessante. Tudo bem? Então, fizemos aqui, fechou, abriu, fechou, abriu. Vamos só posicionar esse X aqui, né? Não só o X, mas lembrando, né? Quando a gente posiciona, ou mexe, né? Melhor dizendo, quando a gente mexe nesse Xzinho aqui, eu tenho que mexer também no checkbox, porque tem que ficar um dentro do mais um alinhado com o outro, né? Então, uma das formas, por exemplo, é eu mexer aqui no próprio menu, aqui em cima. Então, vamos vir para cá, vamos colocar aqui um menu, que é a minha tag nav, na verdade, né? E vamos dar um Margin Left 30 e Margin Top 30 também. E aí ele empurra tanto o hambúrguer quanto... Ó, eu passo o mouse, tá vendo? Só para ter certeza. Essa mãozinha, ela tá no checkbox, né? Então, ó, checkbox tá pegando aqui toda essa minha área. Então, fica aqui com o meu hambúrguer, cliquei, ele vira um X, né? Aquela animaçãozinha, ó, bem legal. E ele consegue abrir também o meu menu. Então, ó, acabei de criar um menu hambúrguer com o efeito de abrir e fechar apenas usando CSS. E ele, como eu falei, ó, fica responsive. Então, deixa eu pegar para cá, botar aqui, atualizar. Ó, apertei, ele abre. Apertei, ele fecha. E aí, ó. E funciona em todos os navegadores bonitinho, porque a gente só usou, no caso, propriedades, né, e efeitos que funcionam na maioria dos navegadores. Então, ó, consigo abrir aqui o meu menu hambúrguer. Show de bola. Maravilha? Espero que você tenha gostado desse tutorial, como eu falei. Ó, deixa eu botar até o webcam aqui. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, eu vou estar passando tutoriais de várias coisas, dicas, notícias, enfim, vários materiais que vão estar caindo aqui no YouTube a partir de agora, tá? Então, se você não é inscrito no canal ainda, tem que se inscrever aqui, já aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente postar. E o like é obrigatório. Se você assistiu até aqui o vídeo, é obrigação sua dar um likezinho aqui, apertar no botão gostei, para avisar pra gente. Isso serve, não é só, aperta aqui, né? Não, é para avisar pra gente que esse tipo de conteúdo é legal. Se você assistiu até aqui, então provavelmente você gostou, né? Então, avisa pra gente que esse tipo de conteúdo é legal, então, tipo assim, legal, Boniek, faça mais desse tipo de conteúdo, tudo bem? Então, comenta aqui embaixo o que você achou e também
outras coisas que você quer aprender, por exemplo, a fazer com CSS, JavaScript, PHP, Node, React, qualquer coisa, qualquer tecnologia que a gente trabalhe. Tudo bem? E se quer conhecer o nosso curso completo, linkzinho na descrição para você aprender a programar do zero e fazer isso aqui e mais várias outras coisas. Legal? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo e valeu!